Fala galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no Ar nessa sexta-feira, dia 8 de setembro. Então estamos aí para mais um dia de palpite e análise, né? Hoje vamos trazer o joguinho de Portugal e do Brasil. Tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixa aquele abração para todo mundo que nos acompanhando e pedir para o pessoal chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então, sem muita enrolação, pessoal, bora para os jogos. Eslováquia e Portugal, né, pelas eliminatórias para a Eurocopa, às 13h45 da tarde. Então, a gente vê que não tivemos confronto nos últimos 3 anos. E aqui é a race das duas equipes, né? A gente vê que a Eslováquia teve uma sequência boa aqui, né? 3 vitórias consecutivas, mas enfrentou aqui adversários bem fracos, né? E na race até tem uma race interessante, mas é aquilo, né? Não tem nenhum adversário nem mediano aqui, né? Na race da Eslováquia. Já Portugal, né? Com uma race bem interessante, né? São 8 vitórias, apenas 2 derrotas, né? Também enfrentou vários adversários fáceis, né? Mas tem alguns adversários que um pouquinho mais fortes aqui, né? Apesar de ter tocado 6 a Suíça é uma equipe chatinha, né? Acabou perdendo para Marrocos aqui, que surpreendeu também na Copa do Mundo, né? Foi eliminada para a equipe do Marrocos. Então venceu a equipe do Uruguai, que é uma boa equipe. Então, jogos um pouco mais difíceis, né? Da seleção de Portugal, e mesmo assim fez uma boa sequência aqui, né? Tem jogos bem movimentados, né? A gente pode ver que tem 2 vitórias por 6 gols aqui. Então, muito interessante buscar gols aqui, principalmente pelo lado de Portugal, né? Porque a gente vê o lado da Eslováquia, tem 2 jogos 0-0, tem 2 jogos de 1-0 aqui nos últimos 10. Então, acaba que não puxa muito pro over, né? Então, eu já aconselho de cara aqui buscar gols pelo lado de Portugal nesse jogo aqui, né? Quem quiser colocar no bilhete aí um gol de Portugal, entrada seca, mais de 1,5 gols da seleção de Portugal, né? Também trabalhar, né, quem sabe esse back aqui, né? No trade, né? Se der padrão aqui para Portugal, e também botar no bilhete essa vitória de Portugal seca, dá para fazer uma duplinha. Então, cara, são os cenários que eu vou buscar para esse jogo aí, onde eu vejo valor nesse confronto. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui mais de 1,5 gols de Portugal, pagando 1,60, e o meu placar para esse jogo 3-1 Portugal. Brasil e Bolívia, eliminatórias para a Copa, 9h45 da noite, né? Primeira rodada das eliminatórias, confronto nos últimos 3 anos, né? 2 vitórias do Brasil em 2002, 5-0 no Brasil e 4-0 jogando lá na altitude, né? Na Bolívia. Então, seleção, 2 goleadas nos últimos 3 anos. Então, estreia do Fernando Diniz, né, pessoal? Então, dinizismo aí chegando na seleção, vamos ver o que ele vai nos apresentar, né? Tendo qualidade aí, convocando os melhores, né? Para ver se consegue aí apresentar um futebol aí minimamente decente aí, né? Que volte, que a seleção brasileira volte a nos dar alegria, né? Porque também jogar eliminatórias e bem eliminatórias, Tite conseguiu também, mas chegou na Copa, não conseguiu. Apesar do Diniz aí ser um interino, né? A princípio, vamos esperar o Ancelotti, mas não sei não, né? A gente não sabe. Vamos para a race aqui do Brasil, né? Depois de ter caído da Croácia na Copa, o Brasil fez 3 amistosos, né? Com o Ramon, então 2 derrotas, perdemos para Marrocos e para Senegal, né? Ganhou apenas de Guiné. Então a seleção não chega meio cambaleando, né? Nessa estreia do Diniz, né? Mas vai pegar um adversário aí que melhor impossível, né? A Bolívia, que a gente vê que na race aí tem apenas uma vitória, tem um empate, né? E 8 derrotas, né? Bolívia que não consegue ganhar nem seus amistosos, ganhou apenas da Arábia. Te vê que a Bolívia aqui também nas eliminatórias sempre luta para não ser a última, né? Ela e a Venezuela ficam brigando entre eles ali para ver quem vai ser o último, né? Então não tem adversário melhor aí para estrear o Diniz, a não ser a Bolívia, né? Então uma seleção bem fraca, ainda quando é na altitude, ainda tem aquele problema da altitude, mas cara, no Brasil aqui tendência, né, da Bolívia fora de casa aí
maioria derrota, né, pessoal? Então, não temos tabela, nada para analisar, né? Vamos para as odds, né, pessoal? Temos um Brasil aqui a 1,05, Bolívia 37. Então, para o trade no Match Odds, né? Esse back ao Brasil tá esmagadíssimo, mas não tem o que fazer, né? O Brasil vai ganhar, tendência de ganhar, né? Mas a odd é muito baixa, né? Daria para, de repente, trabalhar uma goleada do Brasil, né? A gente se basear aqui na odd dos gols aqui do Brasil. Brasil para marcar aqui 3 gols e meio, 1,70, né? Então, de repente, a goleada vai estar por aí, 1,80, 2,10. A goleada no Match Odds, né? No bolsa de aposta, na Betfair, no Exchange. Então, cara, pro trade é isso aí, ou buscar gols, né? O 2,5 é interessante também, né? Até mesmo 3,5, 4,5, porque o Brasil aí jogando em casa, tem tudo aí para vencer e vencer bem a Bolívia, né? Então, jogos do Diniz já no Brasileirão aqui a gente vê que já são over, já são bom para gols. Então, na seleção também, tendência aí de ser um jogo bom, né? Ainda mais contra a Bolívia. Então, cara, dá para ficar de olho aí no bilhete e botar acho que um 2,5 ou até mesmo um 3,5 para quem quiser completar um bilhete, né? Ou se for trabalhar no Match Odds, buscar essa goleada do Brasil. Já minha entrada da pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap asiático menos 1,25 no HT a favor do Brasil. E meu palpite, meu placar, 5-0 Brasil, 3-0 no HT. Já o nosso bilhete de sexta, pessoal, vamos pegar a vitória de Portugal e mais de 2,5 gols do Brasil contra a seleção, né, da Bolívia. Bilhetezinho fechando a odd de 1,85, Di. Fechou, então, nossa duplinha dessa sexta-feira, mais os 2 jogos das seleções aí. Vamos para dentro nessa sexta-feira, uma unidadezinha em cada jogo, né? E mais uma unidadezinha na duplinha. Não esquece de deixar aquele like, dar aquela moral para os guris, te inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã, sabadão, grade. Vamos ver, vai estar recheado ou não, né? Porque data FIFA aí, então bem menos jogos. Então, o que tiver de valor a gente vai trazer para vocês. Valeu!